Programa Participe com Dani Ouvintes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,1. Sejam bem-vindos a mais um Fala Psico, hoje que é dia 17 de setembro de 2025. E o nosso tema de hoje é o projeto Voz. A gente vai falar um pouquinho sobre abuso sexual. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, podem entrar em contato através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890 1057, ou através do campo dos comentários, através do YouTube e do TikTok. Uma boa noite também para quem nos acompanha através do YouTube e TikTok. Sejam bem-vindas, meninas. Hoje o nosso programa vai ser conduzido, com as nossas convidadas, que é a Cíntia e a Priscila. Obrigada, Dani, pelo convite. E a gente vai falar desse tema que ele é de uma relevância muito grande. E, infelizmente, as pessoas ainda têm um tabu para estar abordando essa questão do abuso sexual, e da importância de dar suporte às vítimas. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou trazendo as perguntas e vocês podem se organizando para ir respondendo. Eu acredito que o pessoal também tenha muitas dúvidas acerca do tema, então pode ser que em algum momento a gente também responda as perguntas que venham através do WhatsApp da rádio ou pelo campo de perguntas. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade, meninas. Meu nome é Cíntia Caroline, sou de Naviraí mesmo, tenho 30 anos, eu sou pedagoga, atuo como professora na escola, e também sou a fundadora do Projeto Voz. O Projeto Voz tem 3 anos, que nós começamos o trabalho aqui na Naviraí, que faz um trabalho de prevenção, de educação sexual, emocional e proteção em relação ao abuso mesmo infantil e adolescente, através de palestras, oficinas, para crianças ou até mesmo para pais, professores, líderes religiosos, enfim, quem nos procurar, a gente dá essa assistência, tira as dúvidas. Então, o Projeto Voz é esse o papel, dele. Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho na prefeitura com crianças que sofreram alguma violação de direito e eu também atuo na clínica, onde a gente, infelizmente, recebe vários casos de abuso sexual. Meninas, assim, só para a gente começar a falar sobre esse tema, eu acredito que seria interessante, que vocês respondessem sobre os sinais, Quais são os primeiros sinais que aparecem quando uma criança está passando por algum tipo de situação de abuso ou assédio? Mudanças de comportamento, Então, a criança ela pode ficar agressiva ou pode se retrair, também rejeição, medos, perca de sono e alimentação também, às vezes deixa de comer, enfim, rendimento escolar, cai o rendimento. Assim, basicamente os sintomas que a gente também usa para o bullying, Então, mudança de comportamento no geral. Aí você vai analisar qual que é a causa, no caso. Então, o ligar o alerta é a mudança de comportamento. A criança era de uma forma e ela acaba começando a agir de outra forma. Através, às vezes, de um desenho, às vezes na agressividade, a gente começa a observar que ela mudou aquele comportamento dela. O mais comum é que ela regrida no comportamento, Então, ela já consegue fazer determinadas coisas e ela volta para a fase anterior, onde ela ainda não conseguia, onde ela precisava de ajuda para fazer aquilo. E se observar em alguns momentos algum tipo de resistência a frequentar determinados lugares, se isso tiver relação com o local? Pode acontecer, mas nem sempre, A gente não pode relacionar que a criança está entendendo que ela está sendo abusada. Às vezes ela não tem esse entendimento, então ela continua indo naquele lugar porque ela está ganhando um chocolate, ela está ganhando uma bala, ela está ganhando alguma coisa e ela ainda não tem a dimensão do porquê ela está ganhando aquilo. Isso. Se a criança não tiver tido uma educação sexual, ela não vai identificar, E na maioria das vezes é isso que acontece. Também pode acontecer da criança, muitas vezes, mas ela gostava, do abusador, Então, assim, às vezes, porque ela não sabe que aquilo é um abuso, então ela gosta, ela pode acabar gostando, e por isso que é tão difícil, Quando acontece o rompimento e essa desligação, por conta disso, porque muitos têm mesmo aquele carinho, porque às vezes é alguém próximo, alguém importante para ela, Então, Sim. é difícil. E já que a gente está aqui no intuito de falar sobre tabus, eu acho que é importante a gente quebrá-los,
e dizer que nem sempre a criança percebe o abuso sexual como algo ruim, porque o corpo ele tem zonas erógenas que, se forem estimuladas, trazem prazer, não importa a idade dessa criança. Então, uma criança que ela recebe sexo oral, para ela isso vai ser prazeroso. Ela não tem dimensão de que isso é um abuso. Então, para ela, naquele momento, o abuso não está sendo ruim. Mas quando ela estiver maior e entender o que foi feito com ela, aí ela vai ter um trauma. Então, às vezes, o trauma nem vai acontecer naquele momento, vai acontecer lá na frente. Isso mesmo. A não ser que ela tenha essa consciência, né, de ter sido orientada no Sim. ambiente familiar. Existe muito tabu relacionado até essa parte da orientação sexual, né, em relação às crianças, porque os pais às vezes têm medo de falar sobre o assunto e estimular a Isso. criança em relação a essa parte da sexualidade, né? A educação sexual, infelizmente, ainda é falha. Na verdade, era para ser o papel da família fazer, né? Mas a família não sabe como fazer. Às vezes, isso mesmo que você falou, acha que por que fazer vai falar, quer dizer, vai estar estimulando a criança a fazer sexo. Não tem nada a ver. Educação sexual não é só sobre sexo, mas é sobre várias outras coisas, sexualidade da criança, né? E muitas das crianças passam por isso porque realmente não teve essa orientação de educação sexual. E educação sexual não é isso, né? É você falar sobre os limites corporais, sobre cuidado com o corpo, até mesmo a autoestima da criança envolve nisso, mas infelizmente a gente ainda vê que é um tabu mesmo. E aí já é difícil a família falar e a escola, por exemplo, ou a igreja, que também tem um papel importante, também não faz. Então a criança fica à mercê, assim, sem orientação. E aí, quando passa, não sabe como reagir, né? Como fazer, como identificar se é um abuso ou não. Exatamente. É porque é isso que você falou, né? É importante entender que não é sobre ensinar o que é sexo, é sobre ensinar o que é o próprio corpo, quais partes podem ser tocadas, quais não podem ser tocadas, quem pode tocar certas partes, quando. Então, é sobre ensinar a criança a colocar limites e respeitar o corpo do outro também, né? E até sobre a orientação em caso de ameaça, né? Porque tem Sim. situações onde o abusador ele ameaça matar a família, né? Se a criança de repente comentar com alguém o que está acontecendo. E quando isso é tratado e dito para a criança que o ambiente da fala é seguro, que ela pode falar, que ela está protegida e não vai acontecer nada, isso traz uma certa segurança. Agora, às vezes, a criança já fica refém porque ela não tem nenhum tipo de orientação, né? Sim. Então, ela acredita realmente que se ela disser algo relacionado àquilo, que os pais eles vão morrer mesmo, que vão matar os pais, enfim. No Projeto Voz, nós trabalhamos com as 4 áreas de proteção, né? Que a gente fala que é dizer não, é, gritar, sair correndo e contar para alguém de confiança. Então, são as 4 regras, né? Falei errado. As 4 regras de proteção. E eu falo bastante sobre isso com a minha filha também, né? E aí eu fui falar para ela sobre esse caso. Se alguém ameaçar ou se alguém falar para você não contar para ninguém, aí que você tem que contar para a mamãe mesmo. E aí eu falei até no questão, assim, se alguém pedir para você ficar em silêncio, né? Aí que você tem que fazer barulho, tem que gritar. Ela falou, mãe, mas é legal fazer silêncio. Aí eu falei, não, minha filha, eu estou falando. Aí eu tive que explicar para ela certinho que era nesse caso, se alguém que tentasse tocar nas suas partes íntimas. Eu falei, silêncio na escola é legal, tem momentos que tem que ficar em silêncio, né? Então, para a criança tem que explicar certo, senão ela não vai entender de outra forma. Mas a gente usa coisas lúdicas para explicar para a criança. Então, essas 4 regras de proteção é muito importante, que você pode usar com o seu filho no dia a dia para explicar para ele. Se alguém tentar tocar o seu corpo, é assim que você vai fazer. E é assim que a gente faz também nas oficinas que a gente vai. A gente usa essas 4 regras de proteção para ensinar a criança o que ela tem que fazer quando estiver em perigo, né? Ou alguém quiser tocar. É isso que você falou, é muito importante, porque uma coisa muito legal dos pais sempre dizerem para as crianças se alguém pedir segredo, se alguém for fazer qualquer coisa para você que você não pode contar para a mamãe e para o papai, é porque essa coisa não é boa. E aí que você tem que contar. Porque é todo tipo de segredo, né? Se algum adulto pede segredo para uma criança, que algo de errado tem aí. Então, essa criança precisa procurar os pais para contar, né? Ou a pessoa de referência dela. E como é que, meninas, se faz para diferenciar um comportamento típico do desenvolvimento infantil de um alerta para algo que seja mais sério? A diferença é, como a gente já comentou, né? A criança, ela tem uma linearidade, então ela vai aprendendo. Por exemplo, ela já não faz mais xixi na cama. Se de repente ela voltou a fazer xixi na cama,
alguma coisa está errada, a gente precisa investigar o que está acontecendo. É uma criança que ela já come sozinha, de repente ela não quer mais comer sozinha, é uma criança que fala, de repente ela não quer mais falar. Então, quando se quebra esse padrão da criança de desenvolvimento, de evolução, e a gente começa a perceber que surgiu uma coisa diferente, ou ela regrediu, a gente precisa prestar atenção, né? Isso vai ser a diferença. Eu já vi casos assim, de ter uma dor de cabeça excessiva, e aí às vezes vai no médico, faz todos os exames, não acha o porquê. E às vezes é porque o nosso corpo corresponde, né, as nossas emoções junto, e aí acaba tendo alguns sintomas no corpo, às vezes uma dor na barriga que não passa, né? Pode ser alguns sintomas Psicossomático. isso. Que a ansiedade na criança ela é diferente, né? Então, a ansiedade na criança, ela surge no corpo. O adulto sabe expressar, tô ansioso, tô com o coração acelerado. A criança não, tem dor de barriga, ela tem dor de cabeça, ela tem outros sintomas. Nós vamos para mais um breve intervalo, já já a gente retorna com mais Fala Psico. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, envia para nós através do WhatsApp da Rádio Cultura 67 99890 1057. Não sei se às vezes vai ter caído. De volta com o Fala Psico e dando continuidade aqui às perguntas. Dá uma boa noite aqui para a Aninha que nos acompanha. Boa noite, Aninha. Obrigado pela sua audiência, sempre muito querida. Desejando boa noite a vocês. Obrigada. E continuando, meninas, em que momento a família deve começar a se preocupar com alterações no sono, alimentação ou no rendimento escolar? Olha, eu diria que notou a mudança, já começar a observar o que pode ser, né? Porque assim, a gente pode ser o caso do abuso, mas pode ser outros fatores, né? Então, já ficar em alerta, já ficar de olho, às vezes conversar, ou levar, né, em algum lugar para ver se for algum tipo de dor, como a gente já falou. Mas eu acho que qualquer sintoma suspeito, assim, já começar a ficar de olho, observar, É né? melhor pecar pelo excesso que pelo Isso. salto, né? Então, o menor sinal já busca uma forma de conversar com essa criança, ou uma ajuda, se for o caso, para já entender, porque qualquer alteração não é normal. Se tem uma alteração, alguma coisa está acontecendo. Pode ser alguma coisa simples ou pode ser alguma coisa mais grave, né? Mas é importante saber. E às vezes os pais eles já suspeitam de que seja alguma coisa nesse sentido, né? E é importante até por uma questão de orientação mesmo, que eles não tentem, como é que eu posso falar? Sugestionar a criança em relação ao que aconteceu, porque às vezes a gente vê tanta situação que não é bem aquilo, mas porque os pais eles começam a dar sugestão, na verdade, né? Olha, foi isso que aconteceu, colocou a mão aqui, colocou a mão ali, e às vezes a criança ela fica tão perdida no meio daquela pressão que ela acaba concordando com algo que muitas vezes pode até ter acontecido, mas não foi bem daquela forma, né? Às vezes ela tem medo de discordar dos pais, né? Eu já atendi uma situação de uma criança de 2 anos que ela começou a passar a mão na vagina e falou, ai, tem um buraquinho aqui. Quer dizer, ela descobriu que tinha um buraco ali, né? Um buraquinho, tá. Mas a mãe se desesperou e já começou. E quem colocou a mão aí? Foi fulano? E aí a criança confirmou que havia sido, porque ficou assustada. E aquilo, claro, foi para delegacia, foi para atendimento, e no final não era nada daquilo. Porque como a mãe falou e a criança se assustou com a mãe chorando, tudo ela confirmou aquele, como se tivesse sido, né? A gente tem que saber como perguntar, né? Para a criança soltar espontaneamente, Sim. né? Para que eu também fico bem ligada no que a minha filha fala, né? E só um exemplo, esses tempos ela chegou em casa e falou: mãe, o professor mandou eu rebolar. Aí eu, filha. Uhum. Aí
Por quê? Aí ela falou assim, porque a gente tava brincando de bombolê. Aí ele mandou todos rebolarem, né? Tipo assim, ele falou pra todos, mas ela chegou falando, o professor mandou, eu. E daí, se eu Hum. já instigo, né, a criança, então eu já ficar assim, ai, preocupada. E daí até que ela foi explicar, eu falei, ah, tá, filha, vocês estavam fazendo uma atividade e tal, e aí depois ele mandou até o vídeo e tudo mais. Mas assim, uma frase, você já achar que a criança já tá falando alguma coisa e já... Não, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a forma que a criança também vê a situação é diferente da nossa visão. Porque nós, adultos, temos a visão mais sexualizada, coisa que a criança não tem. A gente tem que tomar cuidado, assim. Então, mas como que foi? É isso mesmo? Deixar a criança falar, né? E não a gente impor o que é, né? Por exemplo. E às vezes no desespero é que vem. Quem foi? Né? Foi fulano, colocou a mão aí, colocou a mão aqui, e começa já a mostrar, e a criança ela vai naquela concordância, né? Por medo, né? Às vezes por uma questão de nem saber como reagir, porque também não viveu aquilo sentindo pressionada, né? Porque às vezes quando ela vê a pessoa em quem ela confia se desesperar, começar a chorar, começar a alterar a voz e ela acha que o que eu fiz de errado, né? Meu Deus, eu deixei minha mãe muito brava, minha mãe tá até chorando, o que eu fiz de errado? E aí ela começa a concordar com tudo. Uhum, sim. Então é importante, muito importante, os adultos, eu sei que é difícil, mas a gente tentar manter a calma quando a criança vem relatar alguma coisa. Porque mesmo que ela relate um abuso, nesse momento ela precisa de apoio e não alguém que se desespere mais que ela. Acolhimento, né? Exatamente. E se os pais percebem que não tem essa condição, que não conseguem, não tem esse manejo, essa habilidade, procura ajuda para isso, né? Não tem que ser ele para descobrir e intervir, porque existe escuta especializada para esse tipo de situação, né? Sim. A gente tem dois tipos, na verdade. A gente tem a escuta espontânea, que é quando a criança elege alguém de confiança dela para poder contar, e a escuta especializada, que é o que a delegacia, os profissionais vão fazer, que daí eles já vão obter informações. A escuta especializada, ela tem fins de prova. A escuta, a primeira escuta, que é essa escuta livre, não tem. Então, você pega o que a criança te relatou, com isso, você já vai saber, eu vou levar um profissional, eu vou fazer um boletim, e aí lá eles vão extrair mais informações. Você não precisa ter todas as informações, né? E no caso de adolescentes que enfrentam esse tipo de violência, né? E muitas vezes os pais acabam confundindo com rebeldia, porque já é diferente da criança que regride, né? O adolescente às vezes ele vai expressar de outras formas, né? Quais são os comportamentos mais frequentes? Quando se trata de adolescentes, realmente o adolescente ele começa às vezes a ficar mais isolado, começa a comer compulsivamente, a mexer demais no celular, não quer mais sair com os amigos, não quer mais socializar com a família, começa a ter distúrbios do sono também. Então, assim, mesmo no adolescente, quando você percebe que há uma diferença, né, mudou ali o padrão do comportamento, a gente precisa olhar com um olhar de cuidado. Porque adolescente é rebelde. Nem sempre. Toda rebeldia ela tá dizendo sobre algo que não tá legal, Pedindo ajuda. tudo. E aí, se os pais têm dificuldade, eles podem procurar um psicólogo para o serviço de orientação parental, que é um serviço onde o psicólogo vai junto com esses pais buscar entender o comportamento desse adolescente para orientar os pais em como lidar e até orientar ali se pode haver algo mais sério aqui ou não, né? Isso mesmo. Tem, aproveitando do adolescente, questão do Setembro Amarelo, muitos adolescentes que passam, né, pelo menos eu já vi vários casos próximos da ideação suicida, né, de se cortar, se mutilar, e eu já vi casos assim, até próximos, que descobriu que estava passando por um abuso por conta disso, porque tentou, né, contra a vida e tudo mais, por conta de uma dor que estava sentindo, não conseguia pôr para fora, então acaba fazendo isso. Então, assim, aproveitando que é Setembro Amarelo, para falar que as duas causas se unem nesse fato, porque é um dos motivos que causa, né, a questão de você querer tirar, né, a sua vida, é isso, né? E até você falando, eu pensei que muitas dessas vezes o adolescente ele foi abusado anos atrás, ele foi abusado na infância.
Mas aí ele acaba, já quando, ali na adolescência, entendendo que ele sofreu abuso, entendendo o que aconteceu com ele, e aí que ele começa a ter o trauma, que ele começa a ter esses sintomas traumáticos que ele não teve lá na infância quando o abuso aconteceu. Então, tem também famílias que falam assim, não, mas já faz muito tempo, agora vem com essa história. Não, gente, é porque ele lá atrás não tinha entendido o que aconteceu. Agora que a pessoa entende. E é agora que ela está sofrendo, né? O trauma, ele não tem tempo, ele não responde a morte cronológica. Você pode passar por um evento hoje e sentir os efeitos daqui meses. Não existe uma ordem cronológica para isso. Tem situações, inclusive, que até a questão da espiritualidade, né, o vínculo espiritual que a pessoa tem, prejudica também para que ela se recupere devido às cobranças que ela se faz, a forma como ela se enxerga, né? Principalmente dentro de uma condição onde a criança chegou a sentir prazer em relação àquilo que ela passou e quando ela entende, ela se sentir suja. Então, muita coisa acaba impactando, né? Aham, eu conversei com uma menina que passou, ela relatou o que ela tinha passado, e ela falou que ela ia no banheiro e se esfregava com a bucha, assim, tentando, porque ela se sentia assim, suja de algo que tinha acontecido, e era na infância, né? E ela vinha o trauma, e ela fica às vezes, assim, naquele dia vinha aquilo na cabeça e ela ficava com aquela sensação, e ela se lavava para tentar tirar aquela sujeira, né? Digamos assim. Porque a gente imagina assim, uma adolescente que se dá conta que o padrasto abusou dela. E aí ela pensa, mas eu gostava quando ele me tocava, eu gostava daquilo que ele fazia. Então, quer dizer, eu traía minha mãe. Então, isso já começa na cabeça daquela adolescente a se achar a pior pessoa do mundo. E com isso, vai para esse caminho da depressão, da ansiedade. Mas mais além do que isso, é essa questão dela ela precisar compreender que ela sempre foi vítima, que Sim. gostando ou não, porque ela foi induzida a algo antes do tempo. Então, mesmo que aquilo foi prazeroso, ela não estava no papel de, não tinha condições de ser Conivente. conivente com aquilo, né? De estar aceitando aquilo naquele momento. E aí a gente falou sobre a questão dos sintomas. Um dos sintomas também é a masturbação compulsiva. Então, quando uma criança começa a se masturbar, e isso às vezes é compulsivo, o adolescente se masturba de forma muito compulsiva, isso também é um sinal de que pode ter alguma Sim. coisa errada. Ou aqueles jogos sexuais entre crianças, né? Uma criança que ela começa a tentar beijar os amiguinhos, começa a tentar ter relação com os colegas, a tocar os colegas, e aí muitas vezes os pais batem na criança, por que você fez isso? E briga, e não olham, por que será que essa criança está tentando fazer isso com os outros? Será que ela não está reproduzindo algo que fizeram com ela? Sim, viu, né? Ou que fizeram. E tem outros aspectos quando a gente fala dessa questão da adolescência, que é quando o adolescente ele verbaliza a situação que ele vivenciou e ele é culpado pela situação que ele vivencia, né? E quantos casos, né? Já tem de casos da menina ser expulsa de casa porque ela é acusada de seduzir e não, né, não é vista como vítima. Então, assim, são casos severos, graves, onde a criança, né, o adolescente, ele é revitimizado dentro de uma situação que ele está em sofrimento, né? Isso é muito triste. Porque, assim, posso dizer a maioria, né, porque eu não tenho como saber, mas assim, eu vejo muitos casos que não acreditam, né? Ou, por que você não falou antes? Assim, sempre jogando Descredibilizando. para a vítima, né? A questão, por que você não contou antes? Por que você demorou tanto tempo? E já vi casos também recentes, porque por conta do Projeto Voz, a gente recebe muitos relatos, né? Disso, dela ter tido que sair de casa porque o padrasto abusou e aí agora estava sem emprego e morando de favor, e aí eu fico assim, meu Deus, e o que fazer para ajudar, né? Porque a gente fala tanto sobre denunciar, mas e o pós, né? Porque a sociedade, infelizmente, não acolhe, né? Assim, pelo contrário, julga muito, né? A atitude, por que você fez isso? Enfim, é triste, é algo que a gente precisa, assim, mudar com urgência, né? E criar, não sei, leis ou projetos para amparar essas vítimas, né, que passaram por isso. Eu acompanhei recentemente um caso e as crianças elas foram abusadas e elas foram orientadas pela mãe a não contar para ninguém porque o padrasto era doente. Então, assim, quando a gente vai mergulhando nesse universo, existem muitas coisas onde a gente vê o quanto as crianças, em muitas situações, ficam desprotegidas, porque quem elas têm para contar são os pais. E na ausência de ter esses pais como suporte, quem elas têm por elas?
Na verdade, nem todos os pais são protetivos, né? É por isso que às vezes as crianças são retiradas da família e colocadas no lar da criança, por exemplo. Porque às vezes essa mãe, ela vai culpar as crianças, ou eu já atendi casos em que a própria mãe deixava que o marido abusasse das filhas para que não tivesse relação com ela, porque ela não queria. Então, assim, quando a gente vai mergulhar nesse mundo, ele é muito mais obscuro do Muito. que a gente imagina, né? Aí você fica, ai, não sei nem a palavra para dizer indignada, né? Sim. Quando a gente vê muitos casos é sobre isso, é coisa assim, sombrio, né? Fora do nosso intelecto. Por isso que outras pessoas, né, como a família nem sempre é protetiva, os professores, as outras pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes também precisam estar atentos. Porque às vezes aquela criança não vai contar para a mãe, não vai contar para a avó, vai contar na escola, né? Vai contar num projeto, vai contar num lugar em que ela entende que ali ela vai ter uma segurança, vai ter um acolhimento. Vai contar na igreja também, né? A gente tem trabalho na igreja com as crianças e teve um acampamento que a criança relatou pra gente lá que ela não estava sendo, né? Ela já tinha sido abusada e aí a gente teve que conversar. Eu conversei com ela, né? Ela relatou tudo e aí a gente teve que chamar os pais para contar. Assim, foi um momento muito difícil e triste. Mas se a gente deixar só para a família, né, como você falou, não vai resolver o problema, porque a maioria dos casos é em família que acontece, né? Então, as escolas têm um papel muito importante que está ali com a criança diariamente, os professores, as instituições religiosas também têm um papel muito importante, porque ela está com a família inteira, né? E normalmente os líderes religiosos, os pais dão muito ouvido, né? Então, se cada líder religioso assim tomasse essa causa para si e falar, não, vou abraçar essa causa, vamos orientar, né? O que que deve fazer, quais os cuidados, a gente conseguiria mudar, né, a situação. Mas infelizmente ainda é um tabu, mas a gente tem conseguido aos poucos assim entrar, né, abrir os olhos de E outras existe pessoas. um receio também, né, Cíntia, da escola, do líder religioso, de tocar nesse assunto e ser mal interpretado também, né? Isso. Porque é um tema sensível. Sim. Então, dependendo se a pessoa ela não tem habilidade para abordar, ela também pode ser mal interpretada, né? E também pode falhar também, né? Às vezes quer ajudar e acaba falhando. Mas por isso que a gente tem que estudar, né? Eu tô fazendo um curso agora, porque eu comecei o projeto Voz também sem saber, só com a força de vontade mesmo. Mas hoje eu tô estudando, né, fazendo curso de educadora sexual mesmo, para isso, para a gente saber usar as armas corretas, né, para o nosso favor, para ajudar as crianças. Uma coisa muito importante é lembrar isso, que tem a fala espontânea da criança. Então, a criança te escolheu, você ouve tudo que ela te falou, faça poucas perguntas, né? Não fica perguntando nada para a criança. Anote aquilo que ela te falou. Aí você pode procurar a família ou o conselho tutelar, passar, olha, a criança me relatou isso, isso e isso. Por quê? Porque aí é que vão ser feitos outros encaminhamentos para profissionais que estão capacitados para conversar com essa criança, verificar outras informações e tudo mais. Mas se a criança te escolheu, não fica assim, não conta pra mim, não. Vou chamar fulano, eu vou chamar outra pessoa, eu vou. Não, gente, acolhe, você foi escolhido, né? Ouça o que a criança tem a dizer sem se desesperar, e aí depois você busque os meios de ajudar essa criança. E principalmente, não prometa para essa criança coisas que você não vai poder cumprir. Tipo, pai, pode me contar que vou guardar segredo. Não, você não pode guardar segredo, você vai ter que levar isso adiante. Então você vai ter que dizer para a criança: olha, me conta, porque eu vou ver um jeito de te ajudar, né? E depois você vai ver um jeito de ajudar ela. Nós vamos agora para um breve intervalo, já já a gente retorna com mais Fala Psico.
Vocês estão ouvindo? Fala Psico. De volta com Fala Psico. Agora nós vamos responder a pergunta do Jorge, ele que é de Glória de Dourados, está nos escutando. Obrigada pela audiência. Paulo, ele diz que tem um filho apresentando todos os sinais de TOD e ele quer saber como é que lida com isso, se isso melhora com o tempo, se é necessário uma medicação. Na realidade, sim. Primeiro, eu vou te tranquilizar dizendo que não necessariamente uma criança que apresente sintomas de TOD ela está sofrendo abuso. Por quê? Porque o TOD é uma questão neurológica. Então, é um transtorno. E aí, essa criança, ela precisa de intervenção medicamentosa e psicológica. Por quê? Você precisa modelar o comportamento dessa criança para ela aprender formas melhores de se expressar. Ao mesmo tempo, dependendo do nível em que ela apresenta esses desafios e oposição, você também precisa de uma medicação. Se a criança não tiver tratamento, o que acontece? Ela vai piorar, 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 e isso vai se transformar num transtorno de conduta lá na frente, porque o TOD, você vai tratar e ele vai se extinguir, ele é um transtorno da infância. Então, acabou a infância, essa criança com TOD, ela aprendeu comportamentos melhores, ela foi medicada, o TOD some. Agora, isso não aconteceu. O que vai acontecer? Vai se tornar um adolescente, um adulto com transtorno de conduta. Então, realmente é um transtorno sério que precisa sim de intervenção, tanto da psicologia no âmbito comportamental, quanto da medicação. E dando continuidade aqui à temática, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da característica do assédio. Como é que pode se considerar o assédio sexual contra crianças e adolescentes no dia a dia, inclusive em situações aparentemente inofensivas? Qualquer ato, né, que envolva a criança ou adolescente na ato que não está preparada para aquilo naquele momento, né? Pode ser conversas sexualizadas, pode ser o exibicionismo, mostrar o seu corpo, as suas partes íntimas, né, um adulto mostrar para a criança, enfim, o assédio ou um toque. Então, pode ser qualquer coisa que envolva a área sexual do adulto para uma criança que ainda não tem a idade para aquilo, né? Mostrar uma pornografia, alguma coisa, né, de um cunho pornográfico. Isso. Às vezes a pessoa ela se dispor a fazer algo pela criança, tipo, eu vou te dar banho, mas não tem nenhum vínculo, não tem essa autorização, porque às vezes parece uma coisa de auxílio, mas na verdade não é auxílio, né? Tem uma outra conotação, né? Abraçar por trás, ficar colocando muito, né, no colo sentado, então tem muita coisa que às vezes parece que é uma coisa boba, mas no fundo pode ter, né? Toques íntimos, algo nesse sentido. Sim. Por isso que é importante a gente sempre ouvir a criança, né, gente? Por exemplo, a criança, eu vejo muitos adultos fazendo isso. Ai, dá um beijo no tio, dá um beijo na tia. Não, a gente não obriga a criança a dar beijo. A gente não obriga a criança a abraçar. Se a criança gosta daquele adulto e ela se sente confortável com aquele adulto, naturalmente ela vai abraçar e ela vai beijar. Agora, não cabe aos pais, não tem que dar um beijo no vô, tem que dar um abraço no vô. Porque às vezes a criança sente alguma coisa estranha naquele avô. Aí ela não se sente confortável. Aí você tá lá obrigando. A hora que esse avô tocá-lo, fizer alguma coisa, ela vai ter medo. Porque ela vai dizer, bom, meus pais acham que eu tenho que abraçar ele, então eu tenho que aguentar outras coisas também. E aí ela não vai conseguir falar sobre. Uma das coisas que eu oriento, tem pessoas que não são muito aderentes ao que eu penso, não. Mas é algo relacionado a beijo na boca entre pai, mãe e filho. Eu também não gosto. Né? Vai dar um beijo, beija o lábio. Que é uma coisa que você vai naturalizando algo que depois pode vir a ser um problema e a criança tem aquilo naturalizado. Ela não vai perceber que aquilo ali é uma infração de limites. Sim, eu já vi histórias de criança que estava no prézinho e beijava todo mundo na boca. Aí vai, investiga daqui, investiga dali. A mãe beijava a criança na boca. Então, ela achava isso super normal. Então, são pontos assim que às vezes os pais querem demonstrar intimidade, mas assim, essa intimidade ela não é uma intimidade para você ter com o filho. Sim. É algo para você ter uma determinada reserva. Tem outras formas de demonstrar carinho, né? Sim, os pais também precisam de limites, né? Não foi porque você colocou a criança no mundo que o corpo dela é seu, você não é dono desse corpo, você é no máximo um guardião. Isso. Né? Mas você não é dono para poder beijar o que você quer, da forma como você quer, assim, certo. E a gente sabe que o beijo na boca, a boca é uma zona erógena, é uma zona de prazer erógeno. Então, o beijo na boca, mesmo que seja o selinho, ele está ligado a algo que os adultos fazem, não que crianças fazem, né?
E aí depois você passa a ver crianças com comportamento, né, com essa questão da utilização das crianças, porque você já começa a queimar a etapa, ela começa a vivenciar desde muito nova coisas que ela deveria estar passando, né? Ela tem que ser protegida dentro dessa infância. E você vê comportamentos corrompendo isso. Uhum. E vamos lá, como é que os pais podem explicar aos filhos a diferença entre carinho saudável e toques inapropriados? A gente fala, usa bastante assim o termo toque ruim e toque bom, né? Então, usa também o semáforo do toque para demonstrar os lugares que pode tocar ou não. Então, eu sempre falo que as partes íntimas, né? Aquela que fica com a roupa íntima, o biquíni, a cueca, né? A calcinha, aquelas partes ali é lugares onde não pode ser tocados. E também a nossa boca é uma parte privada, né? Assim que a gente explica no projeto Voz para as crianças, que são as partes que a gente não pode tocar. Então, eu falo também assim que o toque bom é o toque que todas as pessoas podem ver. Então, eu posso dar um aperto de mão, eu posso dar um abraço se a pessoa quiser. Então, eu peço, posso te dar um abraço? É, e agora, o toque ruim é aquele que precisa ser escondido para ser feito, né? E também são em partes inapropriadas, que é nas nossas partes íntimas. Então, partes íntimas não tem que ter toque, a não ser que seja para cuidado, né? Em questão de trocar uma fralda, de dar um banho, mas aí é pessoas de confiança ou uma médica que precisa olhar. Então, aí você vai falar para a criança quem são as pessoas de confiança, quem são as pessoas que podem tocar, se tiver. Uma creche, né? A prof tem que trocar, então a prof pode trocar, mas é só nessa hora, na hora da troca, na hora do banho. Então você explica para a criança e delimita, né? Quem são as pessoas, delimita quem os toques. Então, e não é falar uma vez só, né? Então a educação sexual é igual você ensinar a criança a rezar, a criança a orar, você vai falar todos os dias. Então, surgiu a oportunidade, você vai falar para a criança, ó, aqui não pode tocar. Eu tenho mais de uma filha, né? Então, às vezes as crianças querem fazer o quê? Brincar, né? De bater no bumbum da outra. Às vezes a verdade fala, não pode mexer nas partes íntimas, né? Assim acontece nas escolas também, né? Como prof, às vezes a gente vê aquelas brincadeiras, principalmente de meninos, batendo no bumbum do outro, às vezes agarrando, eu falo, não pode, porque o nosso corpo, a gente precisa respeitar o corpo do outro, né, o limite. Então, você vai explicando assim dessa forma. Assim que eu explico o que é toque bom, o que é toque ruim, né? E é importante dar nome para as coisas, né? As coisas têm nome. Então, assim, eu ensino para a criança que a mão chama mão. Por que que eu não vou ensinar que o pênis chama pênis, que a vagina chama vagina, que o ânus chama ânus, e os peitos são os peitos? Assim, ela precisa saber o nome das coisas. Porque quando eu digo ninguém pode tocar no seu pênis, ele precisa saber do que eu estou falando. Porque, às vezes, é importante a gente usar também, o pênis é uma parte íntima, tudo bem. Mas ele precisa saber o nome, até porque se um dia alguém tocar nele, mas tocou aonde? Não vai saber Ele fazer. não sabe nem explicar em que parte foi aquela que foi tocada. Então, a criança precisa conhecer o corpo dela. Sim. Tem um outro aspecto que eu acredito que seja bem relevante a gente falar hoje, porque tem pais, às vezes, que subjugam os filhos. Então, tem aquela mania de colocar filho para dormir junto e acaba tendo relação sexual com a Meu. criança do lado, que é outra coisa que Que, inclusive, isso é abuso, né? Sim. Porque a criança, ela presenciar pornografia é abuso. E ali ela tá vendo de forma ao vivo ali, né? Então, isso é uma forma de abuso, vai trazer todas as consequências de um abuso sexual para essa criança. E a coisa do, ai, a criança tá dormindo. Eu sempre falo, gente, você tá deitado numa cama, começa um povo a transar do teu lado. Você não vai acordar com gemido, com o colchão mexendo, a não ser que você tenha tomado remédio. Qualquer pessoa acorda, como que a criança não vai acordar? Por mais que você tente não fazer barulho, que você tente não se movimentar muito, não tem como. E a criança percebe que alguma coisa diferente está acontecendo e ela acorda. E para a criança, aquilo ali não é algo agradável, ela não vai entender como prazeroso, assim como a violência. Então, isso causa um trauma muito grande, né? Além de que existe sons, barulhos. Então, acha, só porque é pequenininha não vai entender. Mas não, aquilo fica no inconsciente. Então, realmente, assim, é algo que não pode acontecer. E tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você vai descobrir isso aí lá na escola, porque ela vê a mãe fazendo sexo oral ou o contrário, ela vai reproduzir lá na escola. Também, isso acontece. E você vai observar e vai ver o histórico, e é uma coisa até que constrange depois os pais, mas porque vem o alerta, né? O filho, ele tem que estar num lugar seguro para ele. Se você tem essa necessidade, o teu filho está dormindo com você vai ter que encontrar um outro meio que não seja com ele dentro do quarto, né?
presenciando isso para você ter sua intimidade. E quando a criança é muito pequena e ela vê o ato sexual é uma coisa que um está em cima, o outro embaixo, as pessoas estão gemendo. Para a criança, alguém está sofrendo ali, né? O meu pai está machucando a minha mãe está gritando, minha mãe está fazendo barulho, tá doendo. É isso que a criança entende, porque ela não entende que aquele gemido é de prazer, não é entendimento dela. Então, ela vai entender ela não sabe o que é esse prazer, mas ela conhece a dor. Então, ela entende que aqueles sons é de dor. E isso vai assustar muito a criança, né? Meu pai machuca minha mãe, ou até minha mãe tá machucando meu pai, enfim, dependendo do que ela viu. E aí isso traumatiza a criança depois. Aí a criança muda, às vezes, comportamento com um dos pais, né? Fica com medo de um dos pais. Ninguém sabe por quê. Às vezes ela viu coisa que ela não deveria, né? Não está nem fora, é uma questão que está ali, né, dentro do próprio contexto, e os pais não percebem. Vamos para mais um intervalo e já já a gente volta para o último bloco do Fala Psico. De volta com Fala Psico. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato através do WhatsApp da Rádio Cultura, o 67998901057. E se você tem alguma dúvida e está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo TikTok, pode nos encaminhar no campo dos comentários. E dando continuidade aqui, meninas, quais são os erros mais comuns que as famílias cometem ao minimizar ou romantizar situações de assédio? Ai, o que a gente já falou, de colocar a culpa da criança, ou às vezes eu já presenciei assim, porque o que acontece? Quando o menor é abusado, então a pessoa, né, que vai ser condenada a estupro de vulnerável. Então usa essa palavra. Então eu já vi acontecer assim, não, mas não foi estupro, só foi um toque. Então eles não entendem, tipo, a gravidade e, mas ele só tocou, tipo, só tocou. Então às vezes a fala, às vezes como expressa aquilo ali, acaba minimizando a situação, né? Como se não fosse nada. Por exemplo, tem abusos que não tem toque. Às vezes mostrou uma parte íntima, às vezes colocou para assistir um filme pornográfico, algo nesse sentido, e não tem toque, mas não deixou de ser abuso, né? Então, eu acho que o maior é descredibilizar aquilo e achar que só porque não teve a penetração
que não teve o abuso, mas pelo contrário, e causa um trauma como qualquer outro tipo. É porque as pessoas têm a ideia que tem que ter a conjunção carnal para Isso. ser abuso, né? Como se o abuso ele precisasse doer, né? Se não tiver penetração, não doeu, não sangrou, não foi abuso. Não, gente, o abuso ele é abuso porque ele fere emocionalmente. É aquela pessoa que eu confiava que vem e começa a passar a mão nos meus peitos, coloca a mão no meio das minhas pernas, faz eu tocar a parte íntima dela. E isso fere emocionalmente. É uma quebra de confiança com aquela pessoa, é uma forma, a vítima se culpa. Por que que eu fui escolhida? Por que que essa pessoa sentiu a vontade para fazer isso comigo? Então, as dores, elas não estão só ligadas às dores físicas, mas muito mais às emocionais, né? Eu acho que romantizar também o assédio, no sentido que tem muitos pais que incentivam os meninos, principalmente, você já agarrou aquela menininha, você já beijou aquela menina? Então, eu já escutei isso de pais perguntando para o filho pequeno. Então, às vezes, assim, romantiza algo que é tão sério, né, que as mulheres sofrem com isso, né, na maioria das vezes, e meninas, e que é algo grave, mas que fala de uma forma como se fosse normal, né, natural, e não é. Sempre lembrando que criança não namora. Quando chega Isso. criança pra mim e fala, tia, tô namorando, eu falo, então você tem um melhor amigo? Você tem uma melhor amiga? Fala, qual que é a diferença? Não, namoro é aquilo que adulto faz, porque namoro tem beijo na boca, a gente namora pra casar, porque quer fazer constituir uma família. Agora, quando a gente gosta muito, muito, muito de alguém, que a gente quer pegar na mão, a gente quer brincar, isso é melhor amigo. Então, se a gente pôr bem, estabelecer bem quais são as diferenças, né? Sobre os impactos que o abuso sexual pode trazer para a pessoa, né, quando ela está passando para a fase da juventude, da vida adulta, né, o que que é mais comum? Mais comum é a culpa, né? Nessa fase, quando essa pessoa se deu conta do que aconteceu com ela, ela se sentir muito culpada, talvez por não ter pedido ajuda na época em que aconteceu, por ter deixado acontecer mais de uma vez, ou que seja uma vez só, mas por que que aconteceu comigo? Por que que eu não gritei? Por que que eu não corri? Então, assim, a culpa que essa pessoa carrega é muito grande. E é difícil desvencilhar a vítima da culpa, porque ela sempre acha que ela poderia ter feito algo para evitar aquilo. E o que não é, né? Caso alguém esteja ouvindo, né, que passou por isso, a culpa, ela nunca é da vítima, a gente não pode fazer isso. Mesmo que, ai, às vezes as pessoas querem falar, mas poderia ter corrido, poderia ter contado, enfim. E a culpa não é da vítima de forma alguma. Pelo contrário, né? Você passou por isso e sinto muito, mas a gente tem que. A pessoa, ela se. é, escolheu aquilo, né, para fazer aquilo. Então, a gente não pode culpar a vítima de algo que ela não tinha como agir muitas vezes, né, porque às vezes fica paralisada, às vezes não sabe como agir. O mesmo que for adulto, porque principalmente quando é maior, mas se você já é grande, você podia correr, mas não sabe que aquilo te deixa algo que você não esperava, então você fica sem reação, né, sem saber o que Vulnerável, né? vulnerável, Que ele é meio isso. nebuloso, né? Então a pessoa em estado de choque, ela, será que isso está acontecendo mesmo? Será que isso é real? Ela demora um tempo para processar o que está acontecendo com ela e demora ter um tempo de resposta. E às Isso. vezes quando ela, não, isso está acontecendo, é real, ela já não tem mais como sair dali, ou ela fica com muito medo, enfim, tem vários fatores que fazem com que a vítima não corra ou com que a vítima não peça ajuda, por exemplo. E é comum impactos no aspecto sexual, de desenvolver algum tipo de hipersexualidade ou de repente uma frieza? Como é que funciona nesse sentido? A gente tem os dois extremos, né? No caso, a gente pode sim ter casos de pessoas que não conseguem receber o toque, às vezes vai ter até problemas na área sexual, no casamento e tudo mais, por conta disso, porque aquilo traz gatilhos para ela. Então, ou então, pode ser que a pessoa já fique, ou a criança, enfim, hipersexualizada, às vezes só fala daquilo, às vezes os desenhos é sobre isso, as brincadeiras. Então, é algo que também pode acontecer, um dos fatores, né? É porque a gente tem duas questões. Se esse abuso foi um abuso doloroso ou não. Normalmente, quando é um abuso que causa muita dor física, tudo, essa pessoa ela vai repudiar esse tipo de toque e tudo mais. Ela vai ter muita dificuldade com isso. Mas quando é diferente, um abuso sexual que ele trouxe prazer,
e essa criança não tem maturidade para entender, ela quer aquele prazer o tempo inteiro. Então, ela vai ter uma masturbação compulsiva, vai tentar fazer sexo com os amiguinhos, beijar na boca dos amiguinhos, porque o corpo dela, ele despertou para algo antes do tempo. O corpo, ele tem zonas que são feitas para isso, para quê? Para sentir prazer. Aí, esse corpo despertou para sentir prazer, ele não vai voltar para a gaveta mais. Agora, ele já sabe que existe prazer naquilo, e ele vai buscar. E aí, é a hora que as pessoas precisam ter toda uma compreensão para começar, virou uma vagabunda depois disso, ou virou... Não, de ter uma compreensão e de orientar. Olha, eu sei que você tem desejos, né? Mas há outros modos de satisfazer esse desejo, que não pode ser com os amiguinhos, que não pode ser em público, que não pode ser com outra pessoa. E aí entrar até no modo, se essa criança já se masturba, você não vai conseguir proibir ela de se masturbar. Mas você pode orientar ela nos lugares que isso é adequado, cuidar a frequência mais ou menos com que isso acontece, para que ela não se machuque. E até por essa questão da hipersexualidade, é muito comum quem passa pelo abuso sexual passar em outros momentos com outros abusadores, justamente por essa questão, né? Porque é algo onde ela sente, ela está sendo abusada, mas como é algo que ela sente que é prazeroso, ela não consegue identificar, né, o problema que está ocorrendo. Eu falo, gente, parece que tem abusador que eles sentem um cheiro, assim, porque a criança, depois da primeira vez que ela é abusada, parece que ela se torna uma presa fácil para outros abusadores reconhecerem ela e buscarem ela. Eu não sei se talvez porque às vezes eles ficam sabendo que houve. Então, assim, eu já atendi vários casos na família em que um tio abusou da criança. Aí outros tios ficaram sabendo que ela já tinha sido abusada e foram e abusaram também. Ou o avô viu que o pai abusava da criança e abusou também. Então, assim, os abusadores, eles meio que percebem que aquela criança já foi abusada, não relatou alguma coisa, e aí eles vão e começam a abusar também. É um cuidado para se ter, observações a serem feitas. Eu acredito que aqui fica um chamado muito importante para os pais, né, para que fiquem atentos, para que não naturalizem o que não deve ser naturalizado. Então, assim, é importante delimitar os limites do corpo para a criança. É importante compreender que a criança ela está em condição de vulnerabilidade, ela precisa ser, né, defendida, ela precisa ser cuidada e ela não tem condições e nem maturidade para tomar nenhum tipo de decisão, né? O Estatuto da Criança está aí para mostrar exatamente isso. E a ciência também, né? A neurociência para dizer que a criança não tem o cérebro formado, ela não tem capacidade de decidir certas coisas, de compreender certas coisas, né? Por isso que ela não pode dirigir, por exemplo, né? E ela não pode decidir sobre o próprio corpo em alguns aspectos. E acho importante dizer também, se você, mãe, orientou seus filhos, cuidou e mesmo assim aconteceu, né? E agora? Não é o momento de sentir culpa, porque você não é culpada. A gente faz o que a gente pode, mas às vezes a gente não vai conseguir proteger os nossos filhos sempre. Às vezes, mesmo a gente tentando, orientando, o abuso vai acontecer. O importante é o que a gente faz a partir de agora. Porque o trauma, o maior trauma não é o abuso. Às vezes é o que acontece quando a criança relata o abuso, é o pós. Então, se a gente cuidar bem dessa criança, desse adolescente no pós-abuso, esse trauma ele vai se diluindo, essa criança vai compreender, o adolescente vai compreender. Então, é muito importante a forma como você lida com essa notícia. Porque se você chora, fica se culpando, por quê? Mas eu te orientei, mas a criança vai se sentir muito mais culpada, vai se sentir muito mais, vai se sentir péssima, por que eu deixei isso acontecer, e aí vai ser... falou, né? Por que eu contei, e aí isso só vai piorando, assim. Então, é o momento de acolher mesmo, de buscar as medidas corretas. A gente também precisa tomar muito cuidado na questão da rede social hoje em dia, né? Porque os abusos também acontecem online, através das redes sociais, através do WhatsApp, enfim, através de jogos que os pedófilos, né, abusadores, pode estar disfarçados através de fakes e tudo mais, e ali conversar com a criança, ameaçar a criança ficar presa àquilo ali. Então a gente tem que tomar cuidado com o que as nossas crianças estão vendo, assistindo, com quem que elas estão conversando, quem são os amigos. Já aconteceu da gente fazer a palestra, conversar com as crianças e a criança relatar: "O tia, eu tenho o Instagram e veio um cara e mandou uma foto para mim assim, assim, assado. E você mandou para sua mãe? Não, eu só bloqueei." Então, tipo, a criança sabia, tinha noção do que tinha acontecido, bloqueou aquilo ali. Mas e aí? Se o cara ameaça e vem atrás de você. Porque tem medo dos pais tirarem o celular daí, né? E eu sempre falo, gente, toda vez que eu venho aqui, eu bato nessa tecla. Criança e adolescente não tem que ter celular. E se você der o seu para eles mexerem lá na quantidade de horas, você tem que saber o que eles estão fazendo. Adolescente tem celular com senha. Isso não existe, não existe.
Por quê? Porque ali muita coisa acontece pelo celular. Então, já teve casos que eu atendi que a menina começou a conversar com o rapaz, e aí o rapaz pegou e falou: eu vou ir na sua casa te ver. E ela ficava sozinha à tarde. E ele foi lá e estuprou ela. Né? Porque na cabeça dela, ele gosta de mim, vim aqui pra gente conversar. E ele já começou a saber que ele estava sozinho, que os pais trabalhavam, não sei o que, ela com o celular, ele foi lá e estuprou ela. Então, assim, criança e adolescente não tem que fazer o uso do celular de forma livre, eles não têm capacidade para isso. Se adulto cai em golpe, se adulto já é enganado, imagina criança e adolescente, né? Então, meninas, né, fica essa mensagem para os pais, se atentem, né, cuidado, vocês têm a responsabilidade sobre a vida das crianças que vocês colocam no mundo. Então, tendo essa noção, né, e tendo a consciência do quão é importante, né, e o quanto elas dependem do seu cuidado, do seu afeto e do seu acolhimento, né, nos momentos onde a gente não consegue proteger, mas que a gente pelo menos, né, seja um acolhimento ativo e que a gente busque os apoios que são necessários, porque hoje a gente tem, né, redes que podem dar o suporte para que isso tenha o menor impacto possível. E na questão de prevenção também, tem muita coisa na internet, muito vídeo. Tem uma página do governo federal, um aplicativo do governo federal que tem jogos para ensinar a criança a se prevenir, né? Os jogos do semáforo do toque e tudo. Então, busque isso para o seu filho. Ensine para ele, ó, você vai jogar um joguinho? Não, vamos jogar esse aqui, ó. Dá esse para ele jogar, né? Porque tem bastante material hoje. Se você não quer ter que falar com seu filho de forma direta, mas tem muita coisa legal hoje que pode te ajudar nesse processo. Tem histórias também, né? Livros, musiquinhas que a gente usa, né? Para isso mesmo, de forma lúdica, você vai ensinando seu filho. E se precisar, né? A gente tem o Instagram do Projeto Voz, se quiser, eu tenho materiais, pode mandar lá que eu disponibilizo, mando, né? E a gente se ajuda. Meninas, gostaria muito de agradecer a presença e a disponibilidade de vocês. Não deu para a gente responder tudo, eu acredito que a gente passaria horas aqui falando sobre esse tema, mas eu acredito que o que a gente tratou aqui, né, o que foi conversado já é um começo para que os pais se alertem, para que eles se atentem e para que eles tragam essa consciência, né, da importância do cuidado, do acolhimento e da orientação. Eu falo que conhecimento salva vidas, né? E a gente disseminar conhecimento, tratar o que precisa ser tratado sem tabu, porque realmente é através da informação, né, e do conhecimento que a gente tem condição de se proteger e proteger os filhos, é que a gente consegue, né, gerar grandes transformações aí. Gente, obrigada, muito obrigada a quem nos acompanhou através do YouTube, através do TikTok, aos nossos ouvintes da Rádio Cultura, daqui de Naviraí, e também o pessoal aqui da região que nos acompanha. Uma excelente noite a vocês, fiquem com Deus. Obrigada, Ferreira, pelo suporte, Ada, Vitória, que cuida da agenda. Obrigada a todos e até a próxima semana com mais Fala Psico.